Irmãos, nessa sétima aula, nós vamos falar sobre vida cristã e a igreja. E são muitos os caminhos que a gente pode pegar para falar desse assunto, porque são assuntos, irmãos, a Bíblia é inesgotável. Então, ela tem caminhos de profundidade que traz uma diversidade de riquezas para a gente trabalhar. Então, foi um pouco difícil eu tentar raciocinar o que eu iria trazer de ponto de partida. E Deus me iluminou no estudo, da gente trazer um estudo que é centralizado na seguinte questão: vida cristã e igreja, mas que nós vamos trabalhar esse estudo, ou vamos tentar trabalhar, se der tempo, né? 3 tópicos nesse estudo que permanece com esse título, Vida Cristã e a Igreja. Mas o primeiro tópico que a gente vai trabalhar vai ser o conceito de igreja no Antigo Testamento. O segundo tópico vai ser o conceito de igreja no Novo Testamento. E o terceiro tópico, sobre o nascimento da igreja. Por que a gente vai trabalhar dessa forma? Porque eu quero trabalhar algo muito importante na nossa geração, que é sobre a razão de nós compreendermos, dentro desse conceito, sobre a necessidade e a implicação de se ter uma vida cristã aliada a uma vida na igreja. Ou seja, a gente vai compreender nesse estudo que a vida cristã não pode ser desassociada da vida com a igreja. Porque esse propósito, esse conceito vai nos mostrar que a igreja, ela não surge de uma necessidade apenas de um conjunto de pessoas que confessam a Deus. Mas vem muito antes disso. O conceito de igreja, o propósito de igreja já é estabelecido pelo próprio Deus. E a gente vai compreender isso porque a gente está numa geração que trabalha muito a questão dos desigrejados, de que você pode, usam de forma extremamente horrível a relação de eu sou a igreja. E não há texto bíblico nenhum que diga isso na individualidade do cristão. Aí as pessoas tentam utilizar um texto que elas não sabem aonde encontram, não é? A gente sabe, eu acho que, se não me engano, é 1 Coríntios 3,16, que vai falar do santuário. É o 6. Bota aí, Marcão, já pode botar na Almeida Revista Atualizada aí, que é a versão que a gente vai usar nesse estudo bíblico, é a Almeida Revista Atualizada. Não, bota aí o 3,16 para ver. 3,16. 1 Coríntios 3,16. Lá. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então as pessoas utilizam essa referência, elas não sabem que está em 1 Coríntios 3,16. Elas não sabem. Se você falar, onde que está? Não, está na Bíblia. É igual o uso do não vos embriagueis. Eles repetem isso categoricamente, mas se você pedir aonde está na Bíblia, eles não sabem. Aqui eles utilizam essa referência. Mas essa referência não está falando que na individualidade é a igreja. Está dizendo que na individualidade é um santuário. O que é um santuário? É uma parte de um templo. É um pedaço de um templo. Que a gente vai compreender que quando a gente une essa relação com o corpo de Cristo, você é corpo de Cristo? Não. Você é membro do corpo. E quando você vai estar na condição de corpo? Quando você estiver juntamente com outros membros em uma só condição. Então é isso que a gente vai compreender para a gente trabalhar a questão de que é impossível viver uma vida cristã desassociada da igreja. É impossível.
Então vamos utilizar um texto áureo aqui para a gente começar com o Antigo Testamento, que vai estar em Êxodo 40. Eu vou fazer o seguinte nessa aula. Esse texto áureo eu vou ler, vocês vão abrir comigo, e os outros textos a gente vai fazendo uma dinâmica dos irmãos falarem, citarem. Irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, me veio muita coisa na cabeça. E eu não sei se eu vou conseguir fazer a exposição dentro daquilo que eu obtive, né? Mas vamos lá. A gente vai ler primeiro o Êxodo 40, verso 17. Que aí vai estar assim na minha versão, né? No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Agora vamos pular para o 34. Já está logo aí. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor se encheu no tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantara. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Então esse é o texto áureo do primeiro tópico dessa aula, conceito de igreja no Antigo Testamento. Então o que a gente vai ver aqui? Ainda que a gente não encontre no Antigo Testamento a palavra igreja especificamente, sendo traduzida aqui no Antigo Testamento, ou seja, se você for no original, você não vai encontrar a palavra igreja da mesma forma que você encontra no Novo Testamento. Mas existe aqui o conceito de igreja que vai se estender do Antigo Testamento para o Novo. E que esse conceito, ele é irrevogável não somente no nosso tempo, mas em toda a eternidade. Ou seja, esse conceito vai permanecer para sempre. Mesmo Jesus vindo no milênio, depois de Jesus voltar, depois do milênio terminar, depois que Jesus fizer o juízo do grande dia, depois que nós estivermos na eternidade, esse conceito permanece. E que conceito é esse? É o conceito de povo de Deus reunido. Esse é o conceito que vai ser aplicado já no Antigo Testamento. Que a palavra que nós vamos compreender que é aplicada no Antigo Testamento que vai ser traduzido para a igreja no futuro, ele já tem esse conceito de povo de Deus reunido. Por quê? Porque Deus, ele não estava estabelecendo sobre Israel apenas Israel como um país à parte dos outros. Porque a gente vai ver que o conceito já começa com esse texto áureo que nós citamos. É uma ordenança de Deus a construção do tabernáculo. Não foi ideia de Israel. Não foi ideia de Moisés. Ou seja, Deus estabeleceu um lugar fixo, ainda que esse lugar se movimentasse, não é? Mas, a partir do momento que ele parava, ele se fixava naquele lugar, de acordo com as ordenanças, com as normas e regras pré-estabelecidas. E era ordem de Deus que o culto fosse prestado naquele lugar. Mas por que Deus deu essa ordem também? Porque Deus não estava separando Israel para dizer o seguinte: bom, eu vou mostrar para o mundo que eu estou constituindo um povo, que eu vou manifestar o meu poder, eles podem fazer a desgraça que for, mas uma hora ou outra eu vou salvá-los, vou resgatá-los, e o mundo saberá que eu sou poderoso. Não é para isso, irmãos. Não é para isso. É um conceito que Israel até hoje não entende o propósito de Deus ter estabelecido, a partir de Israel, as diversas normas e regras
e ter estabelecido o tabernáculo. E qual é o motivo que Deus fez isso? Porque Deus estava estabelecendo Israel como uma nação, como um povo que representaria o governo celestial. E para representar o governo celestial, para que haja um governo, você tem que ter um povo, você tem que ter uma nação. E o que legitimava aquele povo como povo de Deus eram duas coisas. Primeiro, obedecer um conjunto de normas e regras que Deus estabeleceu na lei. Normas cerimoniais, normas de culto, normas de convivência em culto e fora de culto. E a segunda etapa é que essas normas e regras deveriam ser vivenciadas não somente no individual, de modo que, eu escolho o que eu vou obedecer. Mas é um padrão que é estabelecido a partir do povo reunido. Porque o povo, quando se reúne no tabernáculo, e posteriormente vai ser no templo, essa reunião é que legitima. Há um povo de Deus estabelecido na terra. Então, o primeiro propósito de Deus é a reunião do tabernáculo, posteriormente a reunião do templo, é uma ordenança de Deus para que haja a legitimidade na terra de que Deus tem o seu povo, onde ele tem o seu governo estabelecido, e a partir desse governo vai se estender o reino de Deus sobre a terra, para juízo, para resgate, para a salvação, que Israel até hoje não compreende. E a gente compreende mais plenamente a partir de Jesus. Só que esse conceito aqui, ele se estende para o Novo Testamento. Só que com uma amplitude maior e uma plenitude. Porque no Antigo Testamento, a gente vê que o conceito de povo reunido, e é aqui que você tem que frisar muito, que o conceito de igreja que está sendo já estabelecido no Antigo Testamento é povo de Deus reunido. Que Deus não estava... Isso aqui é extremamente interessante, que a gente vai ver das palavras que é utilizadas no Antigo Testamento, que Deus não estava querendo montar uma liturgia religiosa. Jesus estava estabelecendo um governo que era expresso fisicamente por meio de liturgia. Porque a gente vai pegar a concordância de que Deus não estava querendo montar um lugar, um método, para que a nação de Israel fosse apenas um país, mas fosse um governo de Deus representado. E Paulo fala em Romanos 9, 26 o quê? É 9, 26, não, é 9, 6. Que nem todo que nasce em Israel é israelita. Ou seja, Deus estava mostrando que não é a questão de estar no tabernáculo ou na frente do tabernáculo, posteriormente não é estar dentro do templo de Salomão, que foi destruído, não é estar apenas dentro do templo reconstruído depois da Babilônia, não é a razão somente de estar reunido nas sinagogas que vai qualificar aquelas pessoas como representantes do governo de Deus. Mas é a qualidade que se reúne debaixo de obediência, fé em comunidade, onde o padrão de Deus é estabelecido para todos. E isso vai se estender para o Novo Testamento. Que a igreja o culto não está mais centralizado em Israel. Porque antes, você teria que ir para Israel para fazer o culto, para prestar as festas principais. Agora não. Agora esse corpo, ele ganha uma amplitude. O povo continua se reunindo para representar o governo de Deus, para representar-se como povo de Deus, mas agora ele está estabelecido em todas as nações. E a plenitude disso é que esse povo, ele não está apenas sendo representado fisicamente, mas está destronando espiritualmente um outro governo,
que Israel até hoje não compreendeu. Que nós temos, apesar de diversas nações, nós temos apenas 2 sistemas no universo. O sistema do governo de Deus e o sistema regido pelas trevas e pelo pecado. E Deus está estabelecendo o seu povo reunido para destruir o governo estabelecido pelo pecado e pelas trevas. Então a gente já pode começar a perceber, nessa introdução, que a gente se reunir como igreja foge da percepção de apenas uma reunião religiosa. Foge da questão de nós estarmos aqui para cumprirmos uma liturgia. Mas nós, quando nos reunimos, na qualidade do conceito bíblico, nós estamos sendo representados no mundo físico e no mundo espiritual como um povo de Deus reunido, que sobre nós tem um governo, e através de nós é estabelecido na terra um governo de Deus, de modo que esse governo que começa a ser ministrado daqui para cá, vai ser carregado a bandeira na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, em outra cidade, se você for, e conforme você vai andando, você é um cidadão do céu, que está inserido no povo de Deus, todas as vezes que você se reúne. Parece complexo, mas não é. Agora, o que a gente vai ver de forma resumida, o conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai botar assim, ó, o conceito do Antigo Testamento. Um povo de Deus constituído em uma nação. Um povo de Deus constituído em uma nação. Agora, e no Novo Testamento? Um povo de Deus constituído por todas e em todas as nações. Porque em Jesus isso ganha plenitude. A gente pode verificar essa qualidade de culto, essa qualidade de que a vida cristã vai além da liturgia, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, que vai estar assim, ó. Olha lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Na King James atualizada, acho que vai dizer até povo adquirido. Está dizendo ali que é povo de Deus, que é uma nação celestial manifestada de forma física. Então, quando a gente já compreende isso, você já começa a entender como que eu posso fazer parte do povo de Deus desassociado da igreja. Como eu posso fazer parte da nação de Deus? Como eu posso ser chamado de povo adquirido se eu não faço parte da comunhão da igreja que foi estabelecida pelo próprio Deus? É impossível. Porque um governo, não é? Aqui a gente está falando de povo, de nação, aqui você vê que tem um resumo de um governo estabelecido. E um governo tem regras a serem seguidas. E se tem regras a serem seguidas, um governo tem uma hierarquia estabelecida. Então o que Deus quer mostrar também no conceito de igreja e vida cristã é que não tem como você ter uma vida cristã onde você é independente. Você tem que estar sempre na vida cristã submetido a uma hierarquia que foi estabelecida por Deus. Porque essa hierarquia vai trazer o que sobre o povo de Deus, sobre a igreja? Ordem. Vai trazer ordem. Você já viu que todo lugar que não tem hierarquia, que não tem lei, não tem ordem. Um exemplo fácil para você compreender é só você entrar no Instagram.
Entra no Instagram e no Twitter. Irmãos, ali não tem hierarquia. Ali não tem lei. E você vai ver que não tem ordem. Mas Deus estabeleceu um povo com um governo, com regras, com hierarquia, porque esse povo tem que ter ordem. De modo que, quando há um problema individual, é resolvido entre os irmãos. Onde a liderança é convocada e pode ser resolvido individualmente entre a liderança, entre os irmãos, pode ser chamado testemunhas, ou quem sabe, se as testemunhas não resolverem, pode ser resolvido diante do corpo de Cristo, ou seja, diante do governo de Deus, diante da igreja. E se essa pessoa não tiver o seu problema resolvido, o que Jesus vai falar? A gente vai ver isso mais para frente, esse texto, que vai estar lá em Mateus 18. Considera-o como publicano pecador. Por quê? Porque é esse governo, é esse povo reunido nesta qualidade que tem autoridade para julgar as causas individuais. É o questionamento de Paulo, né, com os coríntios, lá em 1 Coríntios 6. Está um bafafá terrível lá, meu irmão, ninguém resolve nada. O povo só quer falar língua estranha, mas nada. Só milagre. Mas o pau está quebrando, irmão. Aí Paulo chega e fala o quê? Será que vocês não compreendem que vocês têm autoridade para poder julgar as causas uns dos outros? Por que eles têm autoridade? Porque eles são um governo de Deus estabelecido na terra. Aquela reunião de culto não é só um culto sendo prestado a Deus, é um culto sendo prestado a Deus e a justiça, o juízo, o evangelho e o governo de Deus sendo refletido na terra. Tem 1 Coríntios 6 aí? Bota o 6:1. Se alguém quiser falar alguma coisa, irmão, pode ir falando, a gente vai interagindo. Não tem problema. Alguém quer ler? Ninguém quer ler? Está com medo? Eu vou ler o primeiro e alguém já vai, pega o segundo. Senão eu vou lendo. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Pode ir para o 3, que Bernard vai ler o 3. Só 2? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Mas não tem o verso 3? Pode botar o verso 3. Isso. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Olha só, pode deixar aí. Olha só, isso aqui é um mistério, né? A gente não vai trabalhar isso hoje, não. Senão, irmãos, vai ter que, ainda bem que não tem janela, que senão ia cair. Porque meia-noite é pouco para isso aqui. Meia-noite é pouco para isso aqui. Irmãos, mas olha que mistério. O governo de Deus estabelecido no povo de Deus que está reunido, traz capacitação para ele julgar até os próprios anjos, que talvez possam ser, inicialmente, anjos da igreja, mas os seres sobrenaturais, como eu disse, não vamos trabalhar esse texto aqui hoje. Mas aqui Paulo está trazendo a autoridade que tem sobre a igreja. E por que a igreja tem autoridade? Irmãos, por que os Estados Unidos têm autoridade para poder empenhar-se numa guerra? É porque aquela nação tem um governo. E esse governo trouxe uma estrutura econômica, bélica e tudo mais. E da mesma forma, essas estruturas de autoridade, de poder, de armamento, está sobre o povo de Deus reunido. E como que alguém vai exercer autoridade para julgar as causas uns dos outros, se não fizer parte da igreja? Porque essa autoridade não está dada de forma exclusiva a um indivíduo. Mas o indivíduo participa dessa autoridade porque ele faz parte desse governo, faz parte desse corpo. Não é?
Agora, para a gente voltar para o Antigo Testamento, a gente vai ver duas palavras no Antigo Testamento que vai definir isso. A primeira você vai escrever da seguinte forma. O nome da palavra é Quaral, mas você vai escrever Q-A-H-A-L. Q-A-H-A-L. Isso é uma palavra em hebraico. Essa é uma palavra hebraica. Logicamente está transliterada, né? O hebraico propriamente ia falar de outra maneira. Que significa, essa palavra significa assembleia, congregação, povo reunido. Essa palavra significa assembleia, congregação e povo reunido. Então vamos ver alguns textos que essa palavra no original está inserida. Você pode anotar aí, você pode abrir aí, mas o Marcão vai, quando eu falar com ele, ele vai botar para mim. Bota aí, Deuteronômio 4:10. Olha lá, aí ó. Deuteronômio 4:10 está escrito assim, ó. Não te esqueças do dia que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Você vai ver que no verso 10 já está ali, ó. É o que tu trocou? Ah, não, pode deixar a parte A. Pode deixar a parte A, que essa é a parte B, né? Pode deixar a parte A. Já está ali, ó. Reúne este povo. Ali já está aplicado essa palavra em hebraico. E o que a gente aprende aqui? Quando a gente começa a associar esse conceito do Antigo Testamento, estendendo para o Novo, Deus é que ordenou que o povo se reúna para ouvir a palavra. E aqui a gente já tem uma dinâmica que acontece no Novo Testamento. Que a palavra inicialmente é ministrada para o povo, para que posteriormente o povo ministre individualmente na sua casa e na sua família. Que a parte B vai dizer o quê? Na parte B, a fim de que aprenda a temer, ou seja, aprender a temer, aprender a palavra, é reunido como povo de Deus. Porque aí não vai ter uma interpretação particular daquilo que a gente está ouvindo, mas vai ter uma ministração que vai transmitir um padrão para todo o povo, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. E isso é a dinâmica que acontece no Novo Testamento. Nós estamos vindo para a igreja, há uma palavra que é ministrada para todo o povo, e logo em seguida o compromisso desse povo é ensinar na sua individualidade. E esse sistema não é criação do homem, é uma ordem de Deus. Olha só que munição que você está recebendo para poder entender que é impossível ter uma vida cristã fora da igreja. De modo que algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu não estou na igreja, mas Deus sabe do meu secreto. Sabe que tu está desviado. É isso que ele sabe. Ele sabe do secreto, tu está desviado. Por que eu estou desviado? Eu estou desviado, mas eu não faço mal nenhum. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que todo mundo é ruim. A gente já falou isso na primeira aula. Só é bom por meio de Cristo. E Deus não está, trabalhando o seu governo por identificação, é por um padrão soberano. É ordem dele. Quer receber as instruções, quer receber a autoridade, fazer parte, quer aprender e ter o comprometimento de transmitir o ensino, com o povo de Deus reunido e depois na sua individualidade. E isso está acontecendo até hoje por meio de Jesus. Jesus fez a mesma coisa, né? Primeiro para os discípulos, aí quando teve o Pentecoste, os apóstolos com a igreja, aí a igreja saía fazendo a obra. E depois ele se reuniu novamente. A palavra era ministrada,
Mesma coisa com Paulo. Paulo ia, pregava para a igreja na sua individualidade. É um padrão de Deus. É impossível você mudar. Não tem como mudar. Se saiu da igreja, a pessoa tem que admitir, eu estou desviado. Não tem como mudar. Josué 8,35. Irmãos, todo mundo está entendendo? Quem não estiver entendendo, irmão, dá um mortal para trás para eu ver. Todo mundo está entendendo, pastor. Ninguém deu mortal para trás. Está todo mundo entendendo. Maravilha, isso é bom. Isso é um bom sinal. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Olha só que interessante, né? Esse princípio continua depois de Moisés. Não é? É uma ordem de Deus que Josué reúna o povo. Poderia ser o quê? Feito de forma individual, mas não, é uma ordem de Deus. O povo para poder receber, o povo para poder ser instruído, o povo para poder receber regras, doutrinas, para participar das cerimônias, para participar do sacrifício, para participar do perdão, para participar do holocausto, é reunidos. Reunidos. Agora vamos ver outro, que a gente já vai para Neemias 8:2. Bem depois, isso aí o templo de Salomão já estava destruído. Aqui já havia acontecido a reconstrução do templo, não é? Aí olha o que está ali, ó. Esdras, o sacerdote, pode deixar nessa parte A. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Todos esses textos que eu estou citando é a palavra quarral que está sendo aplicada. A palavra de congregação, assembleia, povo reunido. E aqui, irmãos, é uma coisa que me chamou a atenção. Deixa naquela parte A, Marcão, pode deixar. Olha só que interessante que mexeu comigo. Isso aqui eu vou tentar fazer um bate-bola porque é profundo o negócio. Deus ordenou o tabernáculo ser construído. Isso eu fiquei pensando em casa antes de vir para cá. Eu não sei se foi uma bendita hora. Eu não sei o que Deus faz comigo, cara. As coisas de maluco. Mas me veio esse negócio. Deus ordenou o tabernáculo ser construído. Mas Deus não ordenou o templo de Salomão ser construído. O templo ele não ordenou. Ele ordenou o tabernáculo. Mas aprove a Deus estabelecer o desejo de Davi, que foi concluído por Salomão. Mas aí tem um negócio interessante, que esse templo é destruído. E quando esse templo é destruído, isso aqui a gente vai se aprofundar mais no conceito de se reunir como o povo de Deus. Tem algo interessante que eu acabei lendo em Isaías 66. Isaías 66, verso 1. Que eu esqueço que Marcão pode botar aí. Eu tenho aqui também, vamos ver quem é mais rápido, eu ou tu? É tu. Deu sorte, eu abri na mesma hora. Olha só o que Deus diz, cara. Isso aqui foi escrito antes do templo ser destruído, mas a compreensão foi a partir do templo já destruído. Porque Isaías escreveu cerca de 250 anos antes. Um profeta extraordinário. Mas o povo começa a compreender quando já está exilado na Babilônia. Aí Deus fala esse negócio, cara. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? É como se Deus estivesse dizendo assim, por um acaso, tem algum templo construído por homens que possa me comportar, ou seja, eu tenho necessidade de ter um templo? Olha, isso aqui já é uma pergunta que eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí bota aí 2 Samuel 7, verso 5, que é um questionamento que Deus faz para Davi. Vai, dize meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Vai para o verso 6.
porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel até os dias de hoje. Pode deixar aí. Então Deus já está fazendo diversas questões e eu estou fazendo concordância. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não preciso de templo. Ok, então a gente está vendo isso aí. E quando foi destruído, Deus também disse que não faz questão de templo. Ele. Só que aí, quando a gente vai pegar Israel voltando para Jerusalém, Deus dá uma ordem e Ageu 1:8. Ageu 1:8. Bota aí. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Pode deixar aí. Olha só que doideira. Deus disse a Isaías que não faz questão de templo, mas aqui ele dá uma ordem para reconstruir o templo. E lá em Atos 17, vai anotando isso aí, irmãos. Se tu não anotar, já era, meu irmão. Vai que essa aula não vai para o YouTube. 17:24. Lá em Atos 17:24, Paulo pregando em Atenas, ele fala o seguinte, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, parte B, não habita em santuário feito por mãos humanas. Olha só que troço extraordinário. Aí eu vi Jesus falando o seguinte lá em Mateus 21, verso de número 12. Bota lá. Tendo Jesus encontrado no templo, expulsou todos ali que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13. E disse-lhe, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformou em covil de salteadores. Olha só, aí Jesus está falando que aquela casa ali é a casa do Pai. Olha que doideira. Meu irmão, parece que quando você junta essas coisas, parece que tem várias contradições, porque Paulo está falando que Deus não habita em lugares construídos por mãos humanas, em templos. Isaías 66 concorda com isso. Mas Jesus vai dizer que esse templo que foi reconstruído era chamada casa de Deus, casa de oração. Aí o Espírito Santo foi me iluminando, irmãos. Porque toda essa construção que nós estamos fazendo é Deus mostrando o seguinte: Deus não tem necessidade de ter um templo. E muito menos teria necessidade de sacrifícios. Isaías trabalha muito bem isso. Mas o templo reconstruído, no qual Jesus falou que era a casa do Pai, era um lugar legítimo de culto para representar o povo de Deus reunido. E a ordenança de Deus em Ageu 8 não é para Deus ter um templo, mas era para restabelecer a aliança de Deus com o povo novamente reunido. Isso aqui é extraordinário. Você não pode falar que não entendeu. Porque quando o povo vai para o exílio da Babilônia, ele perde a qualidade de povo de Deus, porque agora ele está exilado, ele só tem uma aliança de Abraão, ele só tem a promessa estabelecida para Davi, para Moisés, mas eles não têm mais um lugar para poder dizer que eles são o povo de Deus reunidos. Mas quando eles são libertos da Babilônia, Deus fala: eu vou restabelecer a aliança. E a forma de eu restabelecer essa aliança fisicamente é reconstruir o templo para que o povo de Deus volte a se reunir para poder estabelecer o governo de Deus na terra novamente. Então, olha só a importância de você se reunir como igreja. É uma ordem de Deus mesmo quando Israel havia pecado e caído. Ele ordenou a destruição do templo e ele ordenou a reconstrução. E Jesus propriamente ordenou a destruição do templo, dizendo lá em João que ele destruiria aquele templo.
mas em 3 dias ele reedificaria. Só que agora o templo é em Cristo. Aí vem a questão que é importante a gente estar falando, de que as pessoas dizem: não tem necessidade de você ter uma estrutura física, porque na época dos apóstolos era de casa em casa. Irmãos, é por isso que eu estou falando todas essas questões, porque são questões que a gente pode dizer que é apologética. Porque você vai evangelizar alguém, tudo que eu estou falando aqui são questionamentos do dia a dia, onde as pessoas vão dizer que é desnecessário você estar reunido numa igreja, num templo, que além de cada um identificar que cada um é uma igreja, ainda dizem que se tem que se reunir, tem que ser na casa, não tem que ser no templo, porque isso aqui é bobagem. Mas isso foi uma ordem de Deus. Deus estabeleceu um lugar físico, porque o povo de Deus, o templo se torna uma ferramenta do povo de Deus. Exatamente, pastor, tinha que estar com o microfone na mão. Fala, pastor. Para não dizer que fui eu. Jesus cultuou várias vezes em templo. Ele cumpriu o princípio e o conceito que está estabelecido no Antigo Testamento. Jesus, a gente vê no ministério terreno dele, mas muito antes do ministério terreno, Jesus estava sempre indo ao templo em Jerusalém, cultuar. E quando ele não ia no templo, nas festividades, ele estava onde? Lá na sinagoga de Nazaré, cultuando. Então a gente vê em Lucas 4, lá na sinagoga, ensinando. Porque esse conceito é irrevogável e está num templo fisicamente construído. Só que Deus, quando fala que vai destruir o templo, é que ele está dizendo que a maneira, aí é que é o profundo, que a maneira que se reúne pode desqualificar a instrumentalidade do templo. Ou seja, se a gente se reúne aqui, não é? Vamos pegar essas doideiras que acontecem na internet. Se reúne para vender lencinho. Se reúne para poder inventar profecia. Isso desqualifica o conceito de se reunir no templo. Então, esse tipo de templo, Deus destrói. Porque para Deus não tem valia nenhuma. Mas o templo, na qualidade de se reunir como povo de Deus, o templo é uma ferramenta do povo. E por que os apóstolos não tinham templo? Porque estavam sendo perseguidos. Essa é uma questão tão fácil de resolver. Tem gente, irmãos, que rodeia para lá e para cá. Por que Pedro não tinha uma igreja, um templo? Porque estava perseguido, irmão. É simples assim. Mas mesmo perseguido, o milagre da Porta Formosa foi aonde? Lá, pastor Ricardo, lá no templo. Exatamente. Não é verdade? Exato. Irmãos, o templo ele vai representar, no caso, né, você vai ver que lá em Apocalipse, no milênio, você vai ver que vai ter um povo reunido num lugar para poder desfrutar das ministrações de Cristo. Existe esse princípio estabelecido do começo ao fim. Não tem como desassociar isso. E agora, para a gente sair do Antigo Testamento, você anota Salmo 22, verso 22, aí bota esse cântico aí. A meus irmãos declararei. Isso aqui é um salmo messiânico, não é? Salmo messiânico significa o quê, irmãos? Não é? Salmos que comunicam diretamente, tipologicamente a Cristo, apontando de forma mais clara para o Messias, né? Então, o Salmo 22 é um salmo messiânico, assim como o Salmo 16, Salmo 2 e tantos outros. A meus irmãos declararei o teu nome.
cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio do curral. Ou seja, juntamente com o povo reunido. Então, até a qualidade de adorar a Deus, a qualidade de louvar a Deus, de uma vida cristã que louva ao Senhor, que glorifica a Deus, ela só é legítima se ela também estiver associada à reunião dos santos. Ou seja, eu posso até louvar a Deus no chuveiro, mas se eu não estiver reunido com o povo de Deus para adoração na congregação, esse meu louvor está incompleto. Esse meu louvor é só um desejo particular, porque o salmo já vai trabalhar dessa forma e tantos outros salmos, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi falou isso. E é um princípio estabelecido. Agora, eu falei que tinha duas palavras. A primeira é curral, que está inserida em todos esses textos que a gente falou do Antigo Testamento. A segunda você vai anotar aí. A palavra se chama Edah. É E-D-A-H. E-D-A-H. Edah. Edah. Que significa? Você bota aí, Edah. Que significa o quê? Você escreve aí. Transmite a ideia de comunidade estabelecida. Algo visível. Aí você continua. É o povo como corpo social e religioso. É o povo como corpo social e religioso. A gente vai ver só um exemplo só dessa palavra, Edah, aplicada no Antigo Testamento. Logicamente deve ter muitas outras. Vamos ver só uma. Números 27, verso 17. Olha só. Que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aí você vai ver que essa palavra congregação, nesse texto, não está com a palavra curral que a gente viu. Está com essa palavra Edah. Porque quer dizer o que aqui com essa palavra Edah? Que também temos no Antigo Testamento. Que aqui nós temos um corpo social e religioso que está no deserto, obviamente, nessa situação, mas que Moisés está apelando que esse corpo litúrgico, que esse corpo social, também seja amparado. Mas quando a gente vê essas duas palavras sendo aplicadas no Antigo Testamento, a gente entende algo profundo, que é Deus, Ele não tem como proposta estabelecer um povo apenas como um corpo social e religioso, mas também como a gente viu no curral, como um povo de Deus espiritual, que a gente vai ver aqui, ó. Enquanto Edah significa o que eu disse, curral está ligado ao ato de reunir-se em resposta do chamado divino. Olha só, para ficar claro. Deus, quando nos reúne, Ele não está nos reunindo apenas para termos o rótulo de evangélicos, de reformadores, protestantes, mas a qualidade, ainda que nós tenhamos essa qualidade social, porque tem que ter, porque a gente vive na terra, não é? A gente vive na terra. Então, isso é uma outra coisa que o povo de Deus, que a vida cristã tem que compreender, irmãos. Que, por que temos que ter um templo? Porque não é apenas um chamado divino, conforme a gente já viu, mas também nós temos que ser estabelecidos como um corpo social,
para nós termos reivindicado os nossos direitos como cidadão da terra. A gente só tem liberdade de culto porque tem templos espalhados para representar um corpo social e religioso. Pode falar, pastor. É algo que vem em discordância do que viveu, do que viu. Isso. E a igreja, quando ela se reúne, até mesmo quando a gente está aqui hoje, é para nos dar essa sensibilidade de viver em classe social e não só no espiritual. A gente não vem para cá só para falar em línguas estranhas, como Paulo disse em Coríntios 6, só em falar em línguas estranhas, entregar profecia. A gente vem aqui, a gente aprende a viver uma vida social, uma vida íntegra, que isso está ligado diretamente dentro da vida cristã, da gente ter um caráter cristão, e a gente aprende isso aqui quando não tem esse conhecimento lá fora. Então a igreja, quando ela se reúne, ela trata tantas coisas que é benéfico para a sociedade, para que a gente tenha a palavra, para que a gente não minta, para que a gente não dê falso testemunho de alguém. Isso, não no literal, tem a ver com o espiritual, tem a ver com a nossa vida social diária e cotidiana. Alcançar essas questões, também como cesta básica, não é? Que não tem apoio governamental, remédio, tantas outras coisas, a operação social, ela só é feita por meio do povo de Deus que se reúne, quando esse povo de Deus tem a oportunidade de ter fisicamente a sua, o que pode ser dito, né, de forma mais jurídica, a sua entidade estabelecida. Coisa que nós, como cristãos, temos que compreender para sempre essas questões. Porque termos um templo, termos um lugar, além de nós atendermos a sociedade, nós reivindicamos os nossos direitos perante a sociedade. Exemplo, o que tramita na política para poder... Irmãos, tem uma APL agora, eu vou ter que ser breve, já são 8h36. Tem uma APL agora, que é a... eu não sei se é 1646, eu não lembro. Que é uma APL que está querendo trazer sobre a igreja que aquilo que for modificado, que questionar a veracidade da Bíblia, deve ser anulado, deve ser, vamos dizer assim, de forma mais clara, destruído, não pode ir para frente e sujeito à punição. Até aí parece mil maravilhas. Mas quem vai averiguar se tem veracidade com as escrituras ou não? Aí é o poder político, porque a PL está incluída nessa situação. Então, se a gente não tem um corpo social, um EDA, se a gente não tem um corpo religioso, como uma entidade, para poder reivindicar os direitos, como que nós vamos combater isso? Não vai ter como combater. Porque quem tem que averiguar a veracidade das escrituras é a igreja. É aquela que tem a confissão de fé dentro daquilo que foi recebido. Eu tenho autonomia e autoridade para poder questionar as veracidades, porque é a minha confissão de fé. O pastor Ricardo tem essa condição porque é a confissão de fé dele. Vocês têm condições suficientes para poder questionar qualquer coisa que se mude, qualquer J ou tio que se mude da Bíblia. Vocês têm autoridade, autonomia para poder questionar, porque vocês participam dessa confissão de fé. E como uma entidade religiosa,
nós podemos reivindicar esse direito. Então é por isso que é importante nós compreendermos todas as estruturas que o Espírito Santo de Deus criou no longo da história. Essa reunião, os cultos, a liturgia, ter um templo, ter congregações, tudo isso, irmãos, são princípios estabelecidos por Deus. Deixa eu correr. Vamos para o Novo Testamento rapidamente. Conceito de igreja no Novo Testamento. Aí a gente vai ver que esse princípio é estabelecido no Novo Testamento antes do Pentecoste. Antes do Pentecoste. Então você abre a Bíblia em Mateus 16, verso 18. 16. Olha só o que Jesus fala, né? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pode deixar aí. Olha só que interessante isso aqui. Não tem essas duas palavras que a gente trabalhou, né? Edá e Quarral. Agora no Novo Testamento a gente vai ter uma palavra que é muito conhecida, porque muitos pregadores falam, né? Que qualifica o nome de igreja no Novo Testamento. Alguém se arrisca? É mole, gente. Começa com E. Eclésia. Então agora no Novo Testamento tem uma palavra chamada eclésia. Essa palavra foi traduzida da Quarral, que a gente leu. Mas por que não foi traduzida do Edá, mas do Quarral? Porque a eclésia, ela continua com essa tradução de conceito de responder a um chamado divino. Só que agora a eclésia vai ser chamados para fora. Chamados para fora. Porque essa chamada divina vai ganhar uma amplitude, onde ela não vai ficar como Israel ficou, restrita na nação, onde as pessoas tinham que ir até Israel para poder prestar culto. Mas agora a igreja que tem um chamado divino, ela tem que propagar esse culto, proclamar esse reino, chamado para fora. Só que aí o interessante é que aqui esse texto está em Mateus 16, 18. Aqui o Espírito Santo tinha descido sobre todos. O pessoal está faltando culto? Não, irmãos. Pode falar não, pode falar não. Não. Só que aqui a palavra eclésia é a primeira vez que aparece no Novo Testamento. E quem está falando é Jesus. E se eclésia vem da palavra quarral, isso significa que todo o conceito que a gente viu até agora está sendo aplicado nesta palavra. Todo o conceito que a gente viu, só que ganhando uma amplitude e uma plenitude. E quem está falando que vai edificar? Jesus. Então a igreja, a partir de Cristo, não surge de um sentimento e de uma vontade humana, mas permanece sendo estabelecida pela vontade do próprio Deus. De modo que o próprio Jesus está dizendo que quando ele edificar a igreja, esse projeto, esse conceito de o povo se reunir, permanece irrevogável. E se alguém quiser estar em Cristo, terá que estar também na igreja. De modo que a igreja vai ter autoridade para ligar na terra e ligar no céu. E aquilo que ela desligar na terra, será desligada no céu. Porque ela terá todos os atributos de autoridade como representantes do governo de Deus. Foi Pedro que sugeriu? Não. Aí vem a grande questão da Igreja Católica, né? Tu és Pedro sobre esta pedra. Aí a Igreja Católica vai alegar que a igreja foi estabelecida em Pedro. Claro que não.
Porque Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário, no comentário de Mateus, que ele escreve, página 503 e 4, ele diz que Pedro, quando está no original, está escrito Petros. O pastor Ricardo falou isso num culto desse. Eu prestei atenção no culto, meu, tá vendo? Petros, que significa fragmento de pedra. E quando Jesus fala sobre esta pedra, ele não está falando Petros, ele está falando Petra. Tu és Petro, e sob esta Petra, e Petra significa o quê? Rocha. E no Antigo Testamento, todas as vezes que foi utilizado este elemento pedra para comunicar uma mensagem, todas as vezes, pedra no Antigo Testamento se refere ao próprio Deus. E se Jesus está dentro do mesmo conceito do Antigo Testamento, porque ele não veio para anular o Antigo, ele veio para cumprir, ele está falando que pedra é o divino. Pedro é divino? Não. Quem é divino aqui na história? Jesus. Então Jesus está dizendo que além de edificar a igreja agora não vai ser edificada como foi edificada por meio de Salomão, mas agora vai ser edificada por ele e nele. E se está edificado por ele e nele, quem tem vida cristã, para estar em Jesus, tem que estar na igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é extraordinário. Meu Deus, isso aqui é de explodir a memória, irmãos. Se isso aqui tem HD, já tinha explodido. Irmãos, isso aqui não tem como desassociar. A igreja está sobre ele e por meio dele. E ele que estabelece, ele está estabelecendo nele o quê? A igreja, no conselho do Egito, o povo está reunido nele. Que Paulo vai fazer algo extraordinário, que vai ser usado pelo Espírito Santo para poder trabalhar como corpo também, para deixar mais didático, não é? Aí tem uma outra questão, dentro desse mesmo texto, que é o seguinte, ó, quando ele fala, eu edificarei. Edificarei está ótimo ali, mas tem uma versão que está, eu edificarei. Aí isso mostra 4 coisas. Se você quiser anotar, não é? Você pode botar aí, tipo, Mateus 16, verso 18, a palavra edificarei, e você bota 4 tópicos ali. Por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa interessante para todas as aulas, né? Cada professor tem uma dinâmica, irmãos, e isso é maravilhoso, porque tem uns que são mais polêmicos, a gente sabe quem é, faz perguntas de fogo, né? Fala que tem jeito. Eu fui caluniado, irmãos. Me caluniaram no altar, falando que eu não gosto de abraçar ninguém. Como diria o seu Madruga, isso é uma calúnia. Glória a Jesus, Deus é fiel. Deus é... Não, eu gosto de abraçar, Você é com um parente que dá aula, irmãos. A gente está em família, a gente é um povo reunido de Deus. Eu gosto de abraçar, irmão. Mas tem uma hora que eu estou ligado ali, isso aí, enquanto está ligado, aí vem um cutuca aqui, irmão. Ai, só Jesus, né? Fala, meu Deus do céu. Fala, o cara está vendo que eu estou de olho fechado. Eu vou ter que abraçar, não tem jeito, sou igreja. Não tem jeito, Deus que estabeleceu esse negócio. Mas os 4 tópicos que você vai anotar é o seguinte, eu vou falar da dinâmica dos professores, só para eu não coisar aqui. É um que você vai botar. A igreja não é uma invenção humana. Isso é extremamente importante. Você defender isso. A igreja não é uma invenção humana. Tópico 2. O tópico 2 dessa questão do edificarei. Não nasce de um movimento religioso. Porque aqui não está tendo um movimento religioso. Aqui está tendo o ensino de Jesus.
que vai além de qualquer religiosidade. Então, quando Jesus está falando, eu edificarei, ele não está fazendo isso no meio de uma sinagoga, de um movimento religioso, ele está estabelecendo nele. Terceiro, é uma obra que Cristo mesmo constrói. É uma obra que Cristo mesmo constrói. E o quarto tópico, a igreja é projeto eterno de Deus, revelado em Cristo. A igreja é propósito, é o projeto eterno de Deus, revelado em Cristo. Só aquele parênteses que eu abri, irmãos, é importante o seguinte, cada professor tem uma dinâmica. Então é importante, você já sabe, eu vou disparando conteúdo, irmãos, e que o Espírito Santo te sustente. Então é bom você, cada aula, é igual na escola, irmãos. O professor de matemática era um troço mais terrível, o professor de história era mais light, mas traga materiais de anotação, irmãos. Porque às vezes eu vejo os irmãos, dá até pena, pastor. Os irmãos estão vendo coisa, não tem nada para anotar. Eu vou falar, você vai ficar perdido. Não pode. Anota tudo. Que vai ser munição para quando o pastor falar assim, ó, vem fulano aqui para dar uma palavra. Pronto, já está com a palavra na mão. Aí olha só que interessante. Isso aqui eu vou falar ditado. Ó. Olha só que interessante. O contexto da declaração de Jesus é a partir da declaração de Pedro, sob a revelação, tu és o Cristo. Pega isso aqui. Quando Jesus falou, eu edificarei a igreja, ele falou depois que Pedro falou o quê? Tu és o Cristo. Então isso significa que a igreja, ela nasce sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. É sob essa revelação que a igreja nasceu. Ainda que ela tenha nascido propriamente em Atos 2. Mas ela já estava estabelecida no seu conceito a partir dessa revelação. Reforçando que a igreja não é uma instituição criada pelos homens, mas foi criada por Jesus, por Deus, a partir dessa revelação. Estou chegando no final, que já são 10 para as 9. Quer falar, pastor? Ele fala, não foste carne e sangue que te revelaste. Mas foi o Pai. Ali é uma revelação. Ele recebeu a revelação do Pai, que é Deus, na primeira pessoa, e Jesus, depois da revelação, ele estabelece a igreja. Ou seja, o Pai que estabeleceu o tabernáculo no Antigo Testamento, traz agora a revelação do Cristo para que Jesus, o Filho, estabeleça um novo templo, né? A glória da segunda casa, né? Que é maior que a primeira. Oh, meu Deus do céu, isso aqui dá uma pregação extraordinária. Meu Deus do céu. É muito maná. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui. A gente não vai falar do nascimento da igreja. Não vai dar. Vou falar igual o Paulino mandou uma mensagem. Não foi possível. Não foi possível. Não, não foi possível. Aí, irmãos, vou fechar aqui. Que aí tem um teólogo, que é o Bill. Ele fala o seguinte: a igreja é o novo templo onde Deus habita pelo Espírito. A igreja é o novo templo que Deus habita pelo Espírito. Que aí o conceito agora entre aquilo que a gente falou no Antigo Testamento, né, aplicado à nossa realidade, que é Quahal e Edá, para a gente não ser tido somente como uma instituição religiosa, para a gente ser chamado de povo de Deus, é a qualidade que a gente se reúne que define.